Olá, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal. E essa é minha gata Trufa. Alguns seguidores que moram em países de clima frio me desafiaram a fazer um vaso hipertufa. Não é trufa, é hipertufa. E é uma técnica pouco conhecida aqui no Brasil, um país de clima tropical. Então aceitei o desafio, fui pesquisar os materiais e como que fazia esse vaso hipertufa. É um vaso rústico, bem poroso e é muito resistente. Você pode deixar no tempo que ele não vai se desmanchar, apesar de ter na composição materiais orgânicos. Mas então vamos lá, me acompanhe nesse vídeo. O primeiro passo foi preparar os moldes. Para molde, você pode usar qualquer pote de plástico, vidro, metal, não importa, desde que esteja forrado com plástico. Usei então esses pedaços de saco de lixo para forrar os moldes. E a trufa está aí, pensando que ela vai fazer parte do vaso. Sai daí, trufa, eu sei que o soninho tá bom, mas eu preciso fazer os vasos hipertufa. Vamos lá? Para fazer este vaso hipertufa, nós precisamos de uma medida de perlita ou vermiculita, uma medida de turfa e uma medida de cimento. Mas eu descobri que o substrato Carolina, ele tem 50% de turfa e 50% de perlita. Então, podemos substituir esses materiais, né, pelo substrato Carolina. Então, coloquei 2 medidas de substrato Carolina e uma medida de cimento. Claro que eu queria fazer um vaso bem grandão e dobrei essa receita. Usei esse pote de plástico como medida, e aí eu gosto então de misturar esses materiais secos, misturo bem, para depois colocarmos a água. E uma dica legal é guardar o cimento num saco plástico desses que vem com ração para cachorros ou gatos. Ele conserva assim por muito mais tempo. Outra ideia legal é colocar essa fibra de vidro. Você pode colocar também nos vasos que você faz de cimento e areia. Fica muito resistente e assim não há perigo de trincas ou, né, rachaduras no vaso. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Eu deixei a massa assim no ponto de farofa. Se você quiser deixar mais umedecida, aí é opção sua, tá? Eu gosto assim porque não fica escorregando nas laterais do molde, né? E é bem mais fácil de modelar. E aí, então, coloquei uma camada e vou compactando assim com a mão. É importante ir apertando bem contra o molde para, né, ficar bem firme esse vaso. Aí coloquei também pequenas porções na lateral e vou apertando. Com essa quantidade de massa, eu fiz 2 vasos. Então, a receita dobrada aí, eu coloquei tudo em dobro, mas uma receita dá legal para fazer um vaso grande. E eu fiz também a borda desse vaso muito grossa. Eu acho que poderia, né, ter economizado um pouquinho de massa e feito mais fino. Mas, no próximo eu já sei essas dicas. Eu utilizo o plástico para ajudar a modelar a borda e assim ela ficar certinha. Também já fiz o furo para a drenagem de água, isso é muito importante. Apesar de ser um vaso bem poroso, é necessário deixar um buraco para a drenagem de água. Esse tipo de vaso é muito legal para plantar suculentas,
pois ele não acumula água, né? Ele tem uma boa drenagem. Aí eu subi um pouco mais a borda, mas geralmente a gente vê na internet esses vasos mais rústico. Não precisa fazer esse acabamento certinho, lisinho. Mas esse é o primeiro vaso. Prometo que os próximos a gente vai deixar mais rústico, mais parecendo mesmo com os vasos que a gente vê na internet, no Pinterest. Também coloquei esse vaso dentro para ajudar a compactar e deixar bem firme. Após 3 dias é que desenformei, né? Retirei do molde para então fazer o acabamento. Agora, então, é o momento de fazer aquele acabamento rústico. Utilizei uma escova de aço para fazer as ranhuras e deixá-lo assim com aspecto imitando uma pedra. É nessa hora que eu vi que eu poderia ter deixado ele mais rústico na hora de moldar, né? Mas beleza, vamos lá. Passei a escova de aço e vamos voltá-lo para o molde. É importante ele ficar agora fechado. Eu enrolo com plástico, umedeço e deixo por 30 dias para que haja a cura deste vaso. Então, você vai deixar por 30 dias em um local bem fresquinho, na sombra. E depois de 30 dias, eu fiz esse acabamento aí, colei os pezinhos do vaso. Poderia ter feito logo que tirei do molde, mas esqueci, né? Então, agora que vamos lá, esse acabamento. Então, fiz os pezinhos utilizando esse molde de coração, mas aí é opcional. Você pode fazer como preferir. É importante que facilita a drenagem de água. Feito isso, então, coloquei a terra e vamos às nossas plantinhas. Plantei essas espadinhas e lança, coloquei pedrinhas e aí está meu arranjo com este vaso. Tudo que é feito à mão tem um gostinho mais apurado de amor. Gostou? Também fiz esses cogumelos com caixas de ovos. E aqui está o vaso hipertufa. Não é trufa, é hipertufa. Se você gostou dessa ideia, divulgue este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Ajude a divulgar esse trabalho e vamos junto fortalecer esse canal. Já tenho outras ideias para fazer esse vaso hipertufa utilizando outros materiais. Aguarde os próximos vídeos. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por ficar comigo até o final.